pessoal, para a noite de hoje, o que nós temos, tá? Primeiramente, nós vamos abordar, definir o que é a tal da análise de conjuntura, tá? Vamos definir isso aí. Ato contínuo. Eu quero fazer com vocês uma recapitulação do corpus teóricos das relações internacionais, tá? Seus fundamentos teóricos. Nós vamos entrar logo em seguida no planejamento no planejamento das análises, tá? E vamos encerrar com os estudos de caso, tá bem? Aí eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar isso, etc. Tá? Vamos avançar um pouquinho e vamos fazer as devidas definições. Afinal de contas, estamos diante do quê, né? Então vamos lá. O que é a análise? A análise é uma premissa metodológica, tá? Que pretende descrever, interpretar e explicar uma situação ou objeto. É uma descrição interpretativa de uma situação ou em análise, tá? De forma bastante didática, eu posso dizer que a análise é uma parte de um todo. É uma construção metodológica, é uma postura metodológica, é uma premissa metodológica que vai tentar observar certos fenômenos, certos pontos e certas questões diante de uma complexidade muito maior. Tá? A ideia de análise é uma ideia quase renascentista, eu diria. Tá? A melhor forma que eu tenho de explicar a análise é voltar à Renascença. Né? E a ideia que os renascentistas tinham de observar os fenômenos por dentro, na sua natureza, na sua peculiaridade. A ideia que os renascentistas tinham mesmo de dissecar o corpo para saber, afinal de contas, o que tem lá dentro. Observar cada parte daquele corpo. Os pintores, os arquitetos da Renascença, eles eram muito detalhistas, eles eram analíticos. Tá? Então, análise é isso, é esse detalhe. É ir ao ponto preciso. É tentar observar algo que pode ter ou não uma capacidade explicativa diante de uma realidade qualquer. A conjuntura, por sua vez, ela se caracteriza por ser o objeto em si. Tá? Isto é, o conjunto mais ou menos organizado de determinados fatos, eventos, situações dentro de uma temporalidade. Então, a combinação desses dois termos, análise de conjuntura, quer dizer isso. É você observar com muita atenção certos fenômenos, certos eventos, certos fatos, a fim de torná-los importantes do ponto de vista da sua representação fenomênica, do ponto de vista da sua explicação geral. A análise é uma particularidade de um evento maior. Então, quando nós falamos de análise de conjuntura, nós estamos falando exatamente disso. Nós queremos precisar determinados pontos diante de uma realidade complexa, diante de uma realidade muitas vezes obscura. Tá? Só um instantinho. Isso vem a ser análise de conjuntura, tá? Em termos bastante, diria até simplórios. Isso é análise de conjuntura, tá? Vamos retomar aqui.
5 características são fundamentais na análise de conjuntura, tá? Essas 5 características, eu vou enviar o material para vocês, eu vou enviar acho que até domingo esse material, tá? Os certificados, o material tudinho. E vocês vão encontrar lá na lista do material que eu vou enviar para vocês um livro chamado Como se faz análise de conjuntura, tá? Que é um livro de um autor e um personagem muito importante na história do Brasil, que é o Herbert de Souza, o Betinho. Tá? O Betinho escreveu esse livro no final da década de 80. Tá? E esse livro, quando ele é um livro muito curto, é um livro bem pequenininho, ele praticamente, até a sua morte, ele morreu nos anos 90, ele não atualizou quase nada do livro. Tá? Aliás, não atualizou nada do livro. O livro continua, tal como ele escreveu, continua circulando até hoje por aí. Né? E esse livro, Como se faz análise de conjuntura, que é um livro pioneiro sobre o tema aqui, e ele ainda é uma referência sobre o assunto, o Betinho, o Herbert de Souza, ele vai colocar 5 critérios fundamentais para qualquer tipo de análise de conjuntura. Tá? Análise de conjuntura é uma coisa muito comum entre, não na comunidade dos analistas, aqui está o detalhe importante, tá? Não é uma coisa que surge necessariamente na comunidade dos analistas, entre professores, cientistas políticos, analistas de relações internacionais, não. É uma coisa que nasce no próprio movimento político, tá? É muito comum os quadros políticos de um determinado partido, de um sindicato, qualquer, digamos, associação, qualquer agrupamento que vai, digamos assim, tomar certas decisões políticas de curto, médio ou longo prazos, eles fazerem uma análise de conjuntura, né? Só que isso era feito de forma bastante improvisada, bastante, assim, sem um critério claro, né? As pessoas faziam meio que ao léu. Então, quando o Betinho escreveu esse livro, ele, digamos assim, colocou alguns critérios importantes que são de fundamental importância para a análise de conjuntura. Né? Então, o que ele definiu lá como pontos importantes para a análise de conjuntura e que nós temos que levar em consideração até os dias de hoje? Tá? Item 1, os acontecimentos. Tá bem? Os acontecimentos. Tá? O que é um acontecimento? Um acontecimento é algo que vai, a partir daquele momento, aquilo que ocorreu naquele estado, aquilo vai desencadear outros acontecimentos. O nome desses outros acontecimentos são os eventos. Constituídos os eventos, nós temos os aspectos conjunturais e os aspectos estruturais. Né? Acontecimentos desencadeiam eventos que, por sua vez, vão chamar a atenção do ponto de vista da conjuntura e da estrutura. Né? Então, imaginem, por exemplo, tá? Um exemplo. O fato de um candidato à presidência da República do Equador ter sido morto a tiros diante das câmeras em plena campanha presidencial. Isso foi um acontecimento. Só que esse acontecimento, que todos vocês devem lembrar, porque isso aconteceu ano passado, esse acontecimento, ele demarcou um evento e as consequências desses eventos foram uma polarização, o fim de uma certa polarização e a afirmação de um certo consenso em torno da ideia de que o governante, aquele que seria eleito, e o que de fato foi eleito, um presidente foi eleito no Equador, adotar medidas muito mais duras em relação ao crime organizado do que se especulava à época. Hã? Foi isso que aconteceu.
O fato em si, o evento em si, ele teve todo um procedimento, todo um desencadeamento de eventos que impactou de forma decisiva não só aquela eleição, como a vida daquele país, a institucionalidade daquele país, a cultura política daquele país. Tá? Nós podemos pegar vários e vários e vários casos assim. Imaginem só, por exemplo, o que foi o 11 de setembro. Aquilo é um acontecimento. Tá? Uma organização terrorista chamada Al-Qaeda, liderada pelo Osama Bin Laden, treina alguns agentes, e esses indivíduos, eles pegam seus aviões e jogam nas Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Aquilo foi um acontecimento. Tá? E aquilo desencadeou foram tantas ações produzidas a partir dali, que até a forma como nós viajamos hoje se deve ao fato daquilo ter ocorrido. Né? Isso é um acontecimento. O acontecimento é, digamos, o ato 1 da análise de conjuntura. O analista de conjuntura, ele vai analisar primeiramente o acontecimento. O ato 1. Sem acontecimento não tem análise de conjuntura. Tá? Segundo ponto, cenários. O que é o cenário? Ou o que são os cenários? São os espaços sobre os quais os acontecimentos estão ocorrendo ou já ocorreram. E aqui a gente vai discutir, eu vou discutir mais à frente com vocês, essa questão temporal. Tá? Isso é muito importante na análise de conjuntura. Quanto mais o tempo passa, menos análise de conjuntura isso é. Tá? Eu diria o seguinte, a conjuntura ela está muito mais próxima do calor dos acontecimentos do que na longa duração. Porque na longa duração já vira outra coisa, já vira estudo acadêmico, tese, dissertação. Mas a análise de conjuntura ela tem essa peculiaridade, tá? É uma coisa que está acontecendo, ou aconteceu muito recentemente. Então, é o cenário. Esse cenário, pessoal, pode ser uma fábrica. Pode ser uma fábrica. Não sei se vocês sabem, mas o Dia Mundial das Mulheres se deve ao fato de 8 mulheres terem sido mortas dentro de uma fábrica. Elas foram queimadas dentro de uma fábrica. Isso desencadeou um movimento político, um movimento de identidade sexual que perdura até os dias de hoje, com vários e vários e vários desdobramentos, inclusive uma data. Né? Legislação específica para mulheres, direitos específicos para mulheres, entre outras coisas. Um fato, né, que poderia ter sido esquecido na história. Afinal de contas, quantas e quantas vezes pessoas não foram mortas no seu ambiente de trabalho por situações de insalubridade ou por situações relacionadas à má condição de trabalho, etc, etc. Quantas e quantas pessoas. Mas esse evento em si, esse acontecimento, combinado a esse cenário e um processo de ebulição política na época, lá nos Estados Unidos, produzia um evento, né, duradouro, e nós digamos assim, interagimos com esse evento até os dias de hoje. Então o cenário é importante, pode ser uma fábrica, pode ser uma municipalidade, pode ser um estado, pode ser um país, né? Pode ser no espaço, qualquer evento. O cenário, ele vai, de certa maneira, modelar, limitar o acontecimento em si. Então, esse é o item 2. O item 2 chama-se cenários. Anote aí, porque a nossa atividade vai ser toda em cima desse slide aqui. Esses 5 pontos que a gente vai discutir aqui no slide. Tá? Então, ato 1, os acontecimentos. Ato 2, os cenários. 3, os atores. Quem são os atores? Muito simples, são os personagens. Quem está envolvido naquilo. É uma ação humana. É uma ação inteiramente humana. Tirando a questão
tirando a questão relacionada a acontecimentos relacionados ao meio ambiente, sei lá, um terremoto, um maremoto, um tsunami, um furacão, um tornado, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Exceto essas situações, tudo mais você tem atores. Esses atores são incontáveis. Vocês estão diante de presidentes da República, de primeiros ministros, pode ser um serial killer, pode ser um deputado, pode ser um maluco qualquer que decidiu, a partir da sua maluquice, tomar uma atitude qualquer e aquilo desencadeou vários e vários e vários acontecimentos e eventos. Tá? Esse é o ator. O ator, que pode ser individual ou coletivo, o ator é, digamos assim, o protagonista da análise de conjuntura. Tá? Pessoal, vamos falar de guerra na Ucrânia. É possível analisar a guerra na Ucrânia sem falar de Vladimir Putin? É impossível. Não dá. Olha, eu quero falar de guerra na Ucrânia, mas eu não vou falar de Vladimir Putin. Porra, então... não dá. Ele é o ator principal deste evento. Não é que ele não seja importante, é que ele é o ator principal deste evento. Assim como não se pode falar de Segunda Guerra Mundial sem falar de Hitler. Assim como nós não podemos falar de Brasil, da redemocratização brasileira, de 1985 para cá, sem falar de Luiz Inácio Lula da Silva. É impossível. Ou entender a emergência da direita brasileira sem falar de Jair Bolsonaro. Então, os atores, eles precisam ser bem identificados. Tá? Não é que a realidade inteira seja uma decisão daquele ator. Não é isso que eu estou falando. Mas ele tem um papel importante no desencadeamento dos eventos. Daquilo que vai ocorrer depois. Daquilo que vai durar ao longo do tempo. Quarto ponto. A análise de conjuntura, ela vê correlação de forças. Ela vê relação de forças. Ela vê lados. Ela vê o ativo e o passivo. Ela vê o de cima e o de baixo. Ela vê o preto e o branco. A análise de conjuntura está vendo a todo momento a trama entre esses atores, o conflito, a coexistência ou a cooperação. Isso é fundamental. Uma boa análise de conjuntura, ela leva em consideração as incontáveis correlações de forças. Assim como é impossível falar de guerra na Ucrânia sem falar de Putin, é igualmente impossível falar de guerra na Ucrânia sem falar de Volodymyr Zelensky. Né? Afinal de contas, é o país dele que está sendo invadido. É o país dele que já perdeu aproximadamente 25% do território. Não dá. Eu odeio o Zelensky. Bom, tudo bem. Talvez seja uma questão pessoal entre vocês dois, né? Vocês não se deram bem em algum momento na vida. Mas você não pode desconsiderá-lo da análise. Porque é um erro fundamental. O fato de você desprezar algum personagem histórico e, ato contínuo, desconsiderá-lo da história. Isso é um erro. Eu não gosto do Stalin. Bom, então eu vou desconsiderar o papel de Stalin na Revolução Russa e na consolidação da União Soviética. É isso? Não, tem que levar em consideração aquilo que o Stalin está falando, aquilo que ele está dizendo. Isso é até uma questão de honestidade intelectual. Entender as forças, as ideias, os interesses, aquilo que está em conflito
ou em cooperação, ou em coexistência, 3 camadas importantes, é fundamental também do ponto de vista da análise de conjuntura. Não se esqueçam disso. Os interesses, aquilo que está sendo movimentado pelos atores, essa correlação de forças. Quinto ponto, a relação entre conjuntura e estrutura. Isso é também interessante. A conjuntura é um acontecimento. A estrutura é um processo consolidado ao longo do tempo. Se a conjuntura é uma situação, é um momento, a estrutura diz respeito a algo que já está sacramentado, consolidado e é duradouro ao longo do tempo e ao longo da história. Vocês não podem confundir estrutura com conjuntura. Há uma relação? Há uma relação. Mas são eventos e contextos e abordagens bem diferentes. Tá? A conjuntura, ela é, digamos, de curto para médio prazo. A estrutura é de médio para longo prazo. A conjuntura é aquilo que o historiador francês, o Fernand Brondel, vai chamar de longa duração. Isso é estrutura. É por isso que as pessoas falam em racismo estrutural. Olha lá o termo, né? Racismo estrutural. O que seria o racismo estrutural? É uma prática, o racismo, que durou e que tem durado ao longo de muito tempo. Afinal de contas, não é de hoje que há racismo no Brasil. Ou seja, não seria um fenômeno conjuntural. Não seria um fenômeno de curta duração. Seria um fenômeno estrutural e estruturante. Né? Isso é a longa duração, isso é a estrutura. E aí, por isso que nós vamos diferenciá-la da conjuntura. Tá? Não podem cair na questão de confundir estrutura com conjuntura. Turma, alguma pergunta sobre esse ponto aqui? Yes ou no? Por enquanto, não, professor. Maravilha. Muito bem. Continuando. É importante identificar as forças relevantes, as contradições, as condições objetivas da conjuntura. Isso é uma dica, tá? Identifiquem as forças. Quem é quem aqui? Isso serve para uma análise, serve para entender uma análise municipal, uma análise política municipal. Se isso serve para entender a dinâmica da política municipal, isso serve para igualmente entender dinâmicas de relações internacionais. Eu sempre falava para os meus alunos, quando eu dava aula de ciência política, eu sempre falava o seguinte, pessoal, muitas vezes, o aluno de RI é meio megalomaníaco, né? Ele quer entender fenômenos globais, não sei o quê. Olha, vamos botar o pé no chão. Tem que entender. Pô, eu quero entender a ONU, como é que aquilo funciona, como é que o sistema ONU funciona. Peraí, sabe como funciona uma Câmara de Vereadores? Quais são os interesses ali? Como é que eles estão lutando pelo poder ali? Pessoal, entendendo a lógica de uma Câmara de Vereadores, como é que aquilo funciona, você consegue entender o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral da ONU de forma plena. É do microcosmo, aquela representação municipal ali, aqueles interesses ali, porque a Câmara tem de tudo, né? Tem o cara da esquerda, o cara da direita, o traidor, o preguiçoso, o vendido, tá todo mundo lá. Mas não pensem que lá no Conselho de Segurança da ONU, ou numa reunião da Assembleia Geral da ONU, você vai ter coisa muito diferente disso. Não pensem. Não são pessoas, não são seres humanos mais evoluídos. Tá?
A trama política feita numa Câmara Municipal, ou numa Assembleia Legislativa, ou no Senado da República, ou na Câmara dos Deputados, é tão parecido quanto as tramas políticas feitas em outras localidades, em outros aspectos de relações internacionais. Então, a ciência política ela é interessante por isso, porque a ciência política ela vai te mostrar como é uma, digamos assim, essa ciência política do Maquiavel, tá? Como ela é renascentista, ela vai tentar esmiuçar esse cadáver, ver o que está acontecendo ali. Esse aprendizado serve para tudo, tá? É essa infraestrutura que está acontecendo. Isso é importante, tá? Entender que o mundo não é essa coisa tão bondosa como as pessoas tendem a imaginar. Bem? 2. Alguém quer falar? Ouvi um barulho aí? Não, né? 2. Avaliar as dimensões locais, nacionais, regionais e internacionais. Né? Muitos eventos eles são meramente locais. Por exemplo, a disputa municipal pelo controle da mesa da Câmara dos Vereadores. Isso é uma coisa meramente local. O presidente da República, pessoal, está se lixando para isso. O seu principal opositor também não é algo relevante. Mas peraí, uma eleição para a definição do prefeito de Manaus, isso tem uma relevância nacional? Ah, tem. Aí tem. Aí o Lula quer colocar um prefeito que seja alinhado a ele. O líder da oposição, o Bolsonaro, também quer o prefeito de uma capital. Né? Então vocês percebem como o local e o nacional estão articulados nessa dinâmica. É uma dinâmica específica, uma conjuntura específica. Tá? Diga, alguém falou aí alguma coisa? Sim, desculpa ele. Eu não estou Mas o ouvindo. slide não tá passando, eu acho. Eu não estou ouvindo. O Fala slide um pouco não mais tá alto. Eu não ouvi. Fala um pouco mais alto. Eu não consegui ouvir. Mas vamos retomar. Então vamos lá. Então, são dimensões diferentes. Assim como um evento local, ele pode ter repercussões internacionais. Lembrem-se dos casos de Covid aqui em Manaus. Tá? Eu orientei até a época, orientei uma monografia sobre a repercussão internacional da crise da Covid em Manaus. Porque Manaus foi aparecer nos jornais do mundo inteiro. Apareceu no New York Times, no Le Monde, no Deutsche Welle. Todos os jornais do mundo estavam noticiando os casos de Covid aqui em Manaus. Né? Muita gente do mundo inteiro repercutindo o que aconteceu aqui. Olha a dinâmica que está sendo construída aqui. É o local e o internacional, sem falar da cobertura nacional, obviamente. Né? Mas foi um fenômeno local que teve uma repercussão internacional. Tá? Então, observar os níveis é importante. Terceiro ponto. Análises de conjuntura podem ter como objetivo a intervenção na política. Tá? Isso é importante. Por isso que existe o Conselho de Estado, por isso que existem as reuniões estratégicas dos governantes para tomarem decisões. Então é interessante, vai fazer isso ou aquilo.
Vamos vacinar a população ou não? Tudo isso é estratégia, tudo isso é análise de conjuntura. Né? A pressão na mídia, a pressão popular, pessoas da rua, tudo isso interfere no conjunto decisório. Ou melhor dizendo, no processo decisório que pode ser feito. Então, é uma questão importante do ponto de vista daquilo que vai ser feito. Tá? Estratégia tática. Tática, curto prazo, objetivo. Botas no terreno. Estratégia a longo prazo. É aquilo que vai ser feito do ponto de vista do planejamento. Identificar as causalidades lineares. É muito importante vocês terem como critério na análise de conjuntura a linha do tempo. A linha do tempo ela é muito importante. Vocês podem encontrar, inclusive, a linha do tempo de forma muito, muito fácil de se entender essa questão em livros didáticos. Eu lembro que nos livros de história, pelo menos na minha época, os didáticos, eles costumavam fazer essas linhas do tempo, né? Então, olha, isso aqui é a idade média, aqui é a idade moderna, aqui é a idade contemporânea, tarará. Claro, estou falando de uma coisa de longo prazo, né? De estrutura, digamos assim. Mas isso pode ser feito do ponto de vista de fenômenos de curto prazo, que é o objeto da análise de conjuntura, o curto prazo. Então, os acontecimentos, eles podem ser classificados, elencados, do ponto de vista da sua ocorrência. Que pode ser num dia, pode ser em uma semana, pode ser em 3 dias, pode ser, enfim, tá? Você tem um prazo aí que você vai determinar para entender esse fenômeno, tá? Porque esse fenômeno, como é uma análise de conjuntura, é uma análise que vai ter um período ali, digamos assim, de realização do fenômeno, do evento, tá? Pessoal, o 11 de setembro ele não acontece todo dia. Ele aconteceu num único dia, 11 de setembro, tá? O que ocorreu depois diz respeito a consequências daquele evento. Mas o fenômeno em si, ele ocorreu num único dia, numa manhã em Nova York. Né? Os 2 aviões, eles batem nas torres, as torres caem, as pessoas morrem, né? Os bombeiros atuam de forma heróica diante daquele evento. A declaração, todo mundo repudia o que ocorreu lá, parará, parará, parará. Então você tem uma linearidade, você tem uma relação contínua de um evento. Isso é importante. Outro ponto importante em relação à análise de conjuntura, o fator imprevisibilidade. Isso é importante, tá? A imprevisibilidade. A análise de conjuntura, pessoal, está diante do incerto, do mundo da incerteza. É o mundo do imprevisível, é o mundo do imponderável. Tá? A todo momento, fenômenos podem ocorrer. Poxa, alguém estava esperando que fosse ocorrer uma guerra, um conflito armado entre nações, aqui na fronteira norte do Brasil? Alguém em sã consciência esperava algo desse sentido? Não. Só quem estava monitorando a situação. Mas, digamos assim, o homem comum não esperava nada disso. Mas não é que o presidente de um país resolve colocar um território sob a soberania de outro país em plebiscito e ganha e diz o seguinte, olha, Esequibo é Venezuela. Isso é imponderável, isso é imprevisibilidade. Eu lembro que antes do dia 24 de fevereiro de 2022, 10 entre 10 analistas, não estou exagerando, né? Digamos assim, 8 entre 10 analistas dizem o seguinte, olha, não haverá guerra. A Rússia não vai invadir a Ucrânia,
não há clamor popular para isso, o Putin só está, digamos assim, mexendo com as emoções. E não é que a guerra começou? Isso se chama imprevisibilidade. Quem estuda RI, quem estuda ciência política, tem que se habituar a isso. Não há nada certo nesse mundo. Nada, absolutamente nada. Tudo é provisório, tudo é passageiro. É dizer o do Rosselli. Todo império perecerá, todo império passará. Tá? Então, essa natureza de transformação do sistema é uma questão dita e certa. Né? É só vocês estudarem o Maquiavel com muita atenção, que Maquiavel vai ensinar isso com riquezas de detalhe, com requintes de crueldade, eu diria. Né? Que o Maquiavel vai ver a história não do ponto de vista linear, como um Comte, o Hegel, o Marx, aquela concepção teleológica da história. Não. Maquiavel, ele pensa a história como se fosse um eterno retorno. A história é cíclica. Tudo sobe, tudo desce. Isso é um imponderável. Né? Questão central, política internacional, instrumento para que os atores, empresas, investidores compreendam determinada situação e possam tomar decisões com maior acuidade. Né? A análise de conjuntura serve para isso. Ela serve para que você tenha uma certa ideia, uma certa leitura, interpretação, descrição, explicação do fenômeno diante do qual você está. É para tudo, não só para a política, porque a política ela afeta a vida inteira, né? Ela afeta a estrutura familiar. Quantas pessoas não brigaram com seus pais, suas mães, seus primos por causa de política? Por causa do Lula, por causa do Bolsonaro, né? Famílias inteiras em pé de guerra por causa de política, de faccionismo político. A política. Quantos investimentos deixaram de ser feitos ou foram feitos em função desta ou daquela escolha eleitoral? É a política. Tá? Então, o nosso objeto é entender essa questão. A gente poderia, digamos assim, desdobrar essa questão para outros campos, mas o que vai nos interessar é a política internacional. Avançar um pouco. Olha aqui, esse esquema. Muito interessante esse esquema, tá? Eu vou, não se preocupe em anotar, porque ele vai estar no slide que eu vou enviar para vocês. Tá bem? Mas vejam só como a conjuntura ela é afetada por outras áreas, outros campos. A conjuntura é essa interseção aí de questões históricas, de questões estruturais, de expectativas, de sujeitos. E lá no centro, bem no centro dessa interseção, você tem a ação concreta, ou seja, o acontecimento, o evento que vai dar origem à conjuntura. Aquilo que vai ser o objeto da conjuntura. Tá? Então, essa interseção ela é de fundamental importância. Não se esqueçam, quando vocês forem observar qualquer fenômeno conjuntural, que essa fenomenologia da conjuntura ela tem interseções de atores, de processos históricos, de estrutura e de expectativa. Tá? Não é uma coisa que aconteceu ao léu, não. Ela acontece num processo específico, numa conjuntura específica. Tá bem? Vou avançar um pouquinho. Vamos para a teoria agora, tá? Obviamente
eu não vou ficar explicando teoria aqui, mesmo porque vocês já estão no 5º período, e a professora Flávia já explicou isso aqui com muita clareza para vocês, tá? Então não tem por que falarmos disso em detalhes. Mas eu gostaria de chamar a atenção para como as teorias são importantes para vocês. As teorias são muito importantes para vocês. Eu acredito que o aluno de 5º período já passou por todas as teorias, né? Até onde vai a minha memória, as teorias terminavam ali, acho que no 3º ou no 4º período. Como vocês já estão no 5º, então já passaram por elas, tá? Pessoal, aqui são as principais teorias, tá bem? O bom e velho realismo, né? O bom e velho liberalismo, o bom e velho marxismo ou teoria crítica, a boa e velha escola inglesa, tá? Uma teoria pela qual tenho profunda simpatia, a abordagem construtivista. A área de RI é muito legal, muito bacana, porque ela vai te dar um leque de opções que você dificilmente vai encontrar em outras áreas. Dificilmente você vai encontrar esse leque de opções em outras áreas do conhecimento. Eu dou o exemplo da ciência política. A ciência política, ela é fundamentalmente institucionalista. Ela não tem esse pluralismo teórico das relações internacionais. Você não vai encontrar esse pluralismo teórico na ciência política. Ela tem as suas escolinhas lá, eu chamo até de igrejas, né? Suas igrejinhas. Professor? Oi. Acredito que o slide está travado, porque tá no slide 8 aqui pra gente. Eita. Então vamos lá. Vocês estão vendo o que agora? Agora slide 12. 12? É ele mesmo. Ah, perfeito. Apareceu? Apareceu. Maravilha, obrigado. Então, olha lá, o que eu havia comentado há pouco, tá? As escolas teóricas das relações internacionais, elas são muito profícuas. Elas são muito interessantes. Elas deram contribuições de profundo valor, tá? De profundo valor. Você pode estudar as teorias, você pode estudar a teoria sob duas formas. A primeira, a teoria do ponto de vista da sua relevância histórica, né? Então, ocorre, por exemplo, o fim da Primeira Guerra Mundial. Bom, no fim da Primeira Guerra Mundial, você tem um debate entre realistas e liberais. Os 14 pontos de Wilson, uma contribuição realista. 20 anos de crise, do Carr. Desculpa, os 14 pontos de Wilson, uma contribuição liberal. Os 20 anos de crise, a obra-prima do Carr. Uma contribuição para o realismo, né? Então, você pode analisar do ponto de vista do efeito histórico. E uma segunda opção, uma segunda forma, mas que não exclui a primeira, de estudar a teoria, é estudar a partir das escolas e dos debates, né? Então, tem o primeiro debate, o segundo, o terceiro, até o debate, o quarto debate, que é o debate atual, que é a discussão aí do pós-positivismo, etc, etc. Né? É o realismo, liberalismo, marxismo, escola inglesa, construtivismo, olha aí, pós-modernismo, feminismo, teoria queer, o pós-colonialismo, teorias não ocidentais. Pessoal, tem teoria, todo dia eu acho que tem uma teoria de RI nova aí. É importante, eu tenho que saber todas as teorias? Assim, em profundidade não, precisa não. Mas você tem que ter ideia, pelo menos, do que elas tratam. Tá? Tem que ter pelo menos uma base, para não ficar perdido aí no debate. Né? O que é interessante para vocês é que vocês, ao fazerem as análises,
Vocês têm... Acho que tem um microfone aqui que está fazendo um ruído. Valeu. O que é interessante para vocês, do ponto de vista das teorias, é que as teorias sirvam, elas têm uma utilidade. Eu sou de um tempo que teoria era quase religião. Então, por exemplo, o pessoal marxista só via o mundo pelas lentes do marxismo. Tá? Aí tinha lá o pessoal do Max Weber, né? Aí era tudo assim, era tudo dentro de uma escolinha. Então, a escolinha tal, que não gosta da escolinha tal, pronto, obrigado. Graças a Deus, isso não acontece em relações internacionais. Pelo menos eu nunca vi isso. Se ocorre, eu não prestei atenção, passei branco. Claro, você tem preferências. Mas isso não invalida, não impugna, não oblitera a discussão do outro. O interessante é que vocês trabalhem as teorias como lentes da realidade. A teoria, vejam só, isso é muito importante que eu vou falar, tá? A teoria, eu sempre falei para meus alunos isso, a teoria, ela vai disciplinar a tua inteligência. Repito, a teoria, ela disciplina a tua inteligência. É como se, do ponto de vista do argumento, a teoria fosse o instrumento capaz de tornar uma realidade compreensível. É isso que é a teoria. Por isso que não existe teoria errada. Existe aplicação incorreta da teoria. Isso existe. A teoria errada não. Tá? Só para trazer um caos para vocês. Como eu fiquei no curso de RI durante uma década, eu vi muitos causos, tá? Me chegou uma vez uma monografia que era sobre a ONU. A ONU, a Organização das Nações Unidas. Então o aluno queria estudar a ONU, o funcionamento da ONU, né? Conselho de Segurança, Assembleia Geral, a ONU. Só que ele queria usar, porque queria, a teoria realista. Bom, os realistas veem todas as organizações internacionais numa prateleira inferior. Não é que o realismo esteja errado, ele não está errado. Mas o realismo ele tem certas limitações para entender aquele fenômeno único. Seria preferível adotar ou utilizar uma lente liberal para entender aquele fenômeno, né? Mesmo porque, como vocês muito bem sabem, a Liga das Nações ou Sociedade das Nações, ela emerge a partir da proposta de um dos 14 pontos de Wilson. Tá? Aquilo se torna uma realidade, ou seja, uma liga de países capaz de solucionar problemas das relações internacionais. Tá? Então, quando o Wilson esboça a sua concepção dos 14 pontos, uma concepção liberal na sua essência, ele coloca lá a liga. E o que é a ONU, se não um certo aprimoramento da liga? Né? Então, não há teoria errada. Muitas vezes o que há é a utilização da teoria para tentar entender fenômenos que não são próprios, onde aquela teoria não tem um alcance correto, ela não vai ter tantos, ela não vai dar tanta contribuição assim. Então, cuidado com esse negócio da teoria. Tá? Eu quero entender o movimento de mulheres no mundo.
a articulação global das mulheres no mundo. Dá para fazer isso em relações internacionais? Óbvio que dá. Ah, mas eu quero usar a teoria estrutural, o realismo estrutural do Waltz. Dá para fazer isso? Pessoal, tem outras teorias, né? Tem a teoria queer, feminismo, pós-construtivismo, tem uma porrada de coisa aí. Mas, digamos, o realismo seria uma teoria interessante para esse fenômeno. Não sei se vocês estão me entendendo. Tá? Tenham cuidado com essa questão de combinar o fenômeno em si e a teoria. Bom, já estamos quase na reta final, tá? Olha lá, como é que vocês vão planejar a análise de conjuntura de vocês? Eu estou dando algumas ideias aqui, tá, pessoal? Não é uma coisa assim, olha, isso aqui é a tábua de salvação. Não. Aqui são sugestões. São sugestões, tá? Não há, digamos assim, uma cientificidade plena na análise de conjuntura. Não há. Vem porque é conjuntura. Ou seja, o analista de conjuntura ele é refém dos acontecimentos. Ele não vai moldar o acontecimento, ele é refém do acontecimento. Então, digamos assim, certos protocolos, certas observações podem ser feitas para que você faça uma boa análise de conjuntura. Tá? Isso que está aqui, eu fiz muito em função da minha própria experiência como analista. Tá? Vocês podem incluir alguns dados, vocês podem excluir outros, mas, em linhas gerais, eu pensei em algo que eu faço, em algo que eu, digamos assim, acabei ao longo desse tempo, eu já faço análise, bota aí 20 anos, que eu acabei, digamos assim, aprendendo, com acertos, com erros, né? Estamos sempre evoluindo, de certa maneira. Então, vamos lá, vamos tentar pontuar cada item desse. Percepção da realidade. Isso é fundamental. A percepção é como você percebe a realidade. A realidade, pessoal, ela não se desvela diante de você. Você precisa ter certa formação, certas características intrínsecas que vão te possibilitar perceber a realidade. Tá? A realidade é, sobretudo, percepção. Há uma obra clássica das relações internacionais olha lá, ele é psicólogo, mas toda a formação dele posterior foi na área de ciência política e relações internacionais, que é o Robert Jervis. O Jervis, olha o título da obra dele: Perception and Misperception in International Politics. A percepção, misperception seria, digamos assim, a não percepção e a não percepção na política internacional. E ele faz um estudo profundo sobre percepção. Eu gosto muito desse estudo dele, que é um estudo da psicologia política mesmo. Aí ele vai incluir a ideia de percepção, a ideia de wishful thinking, né? O que é o wishful thinking? É o pensamento desejoso ou desejante. Tem aquelas pessoas que dizem, olha, é aquilo. Você, pô, mas isso não está acontecendo dessa maneira. Mas ele insiste, né? Ele tá projetando que ele quer que aquilo ocorra. Ele quer que o Obama seja... Ele quer que o Trump seja presidente dos Estados Unidos. Ele quer que o Bolsonaro volte ao poder. Então ele vai modelar toda a análise dele em função daquilo que ele considera o melhor. Não caiam nessa. A rede social está entupida desse tipo de coisa. Rede social, imprensa como um todo, o que mais existe nesse negócio de análise aí, de jornalismo, etc., é pensamento desejante. Então, daí a importância da percepção. E daí a importância da teoria. Que a teoria ela vai disciplinar a tua inteligência. Então, tu não vai cair numa parada dessa. Tem que ver o mundo como ele é, pessoal. Lembrem-se da frase do Maquiavel. Veritas
effectuelle de la cosa, né? A verdade efetiva das coisas. Da importância de perceber a realidade sob um certo prisma. 2, e algo de fundamental importância para análise de conjuntura. Antes de decidirem fazer qualquer coisa com a análise de vocês, eu quero fazer um artigo lá para o jornal. Eu quero fazer uma postagem no Instagram. Eu quero fazer uma postagem no Facebook. Eu quero fazer um debate, uma conversação, colóquio. Antes de qualquer coisa, debatam um tema com outra pessoa. E façam isso, de preferência, com uma pessoa que vocês têm uma certa consideração. Isso pode ser uma coisa muito rápida. Você pode jogar... Maninho, manda uma mensagem no WhatsApp. Maninho, o que tu acha disso? Ele vai te dar uma opinião lá. É interessante porque você vai perceber muitas vezes que o que a pessoa está dizendo muitas vezes vai contrariar aquilo que você pensa, mas você iniciou um debate. A análise de conjuntura é, sobretudo, um debate. É como o mundo está sendo colocado ali. Aliás, a filosofia nasce dessa maneira, né? Ela é maêutica na sua essência. Então, valorizem o debate. Valorizem o debate, tá? O debate é importante. Por isso que os professores de vocês, eles incitam o debate, porque eles querem ver como é que as narrativas, as discursividades estão sendo produzidas, porque isso produz uma certa imagética de como o mundo está funcionando. E de como vocês pensam o mundo. Até por uma questão de correção de didática. 3. Mídia. A análise de conjuntura é fundamentalmente uma análise midiática. Eu não vou mentir para vocês, não. Ela é mídia. Aconteceu alguma coisa hoje. O que houve? O fulano de tal, candidato à presidência da República, ele foi esfaqueado. O jornalista vem com o microfone, bota o microfone na tua boca e diz o seguinte, olha, e aí? O que vai acontecer depois? Aí você vai ter que fazer análise. Claro que você não sabe o que vai acontecer depois, mas você vai intuir algumas coisas. Olha, eu acho que vai ter um crescimento, as pessoas viram aquilo, as pessoas vão repudiar aquilo, e haverá um crescimento da adesão àquele candidato. Tá? Eu acho que isso pode ter um impacto na candidatura do adversário. Eu acho que haverá uma certa uma ideia de abraçar essa candidatura, porque as pessoas se sentem afetadas por isso, né? Então você tem todo um desdobramento prático. Isso é mídia. Isso é mídia. A mídia é uma informação a queima-roupa. A mídia é isso. Ela quer coisas atuais, ela quer coisas imediatas. Então, conjuntura e mídia é tipo pão e manteiga, feijão e arroz. Caminham juntas, tá? 3. O papel dos intelectuais. Os intelectuais são decisivos. Porque os intelectuais, eles sistematizam o sistema, as ideias. Eles sistematizam o sistema de crenças. Os intelectuais, eles dão sentido à realidade. Os intelectuais são muito importantes. Tá? Não só os intelectuais do ponto de vista acadêmico, mas os intelectuais públicos. Um líder de um partido político, um deputado, tá? Uma liderança religiosa, não deixa de ser um intelectual. O intelectual é aquele que trabalha com ideias. O intelectual é o construtor das ideias. Próximo, discursos das autoridades. Importante também. Importante saber o que as autoridades estão falando. O que o Putin falou? O que o Zelensky falou? O que o Biden? O que o Viktor Orbán falou a respeito? O que o Olaf Scholz falou a respeito? É importante ter essa discursividade das autoridades. Por exemplo, esse aspecto dos discursos de autoridade
Os construtivistas deitam e rolam. Os construtivistas são muito bons nisso. Tá? Outro, documentos, protocolos, tratados. Na análise de conjuntura, não contem com isso, que dificilmente isso vai acontecer. Mas se acontecer, se tiver alguma coisa ali diante de você, que você puder utilizar, normalmente os discursos, muitas vezes os discursos de posse são documentados, então usa. É importante, tá? Eu fiz uma análise recentemente não, tem 2 anos praticamente, né? Que foi a posse do Mauro Vieira como chanceler. E eu utilizei o documento que ele leu. Ele leu o discurso, então eu utilizei como documento, tá? Por quê? Porque eu queria entender ali quais seriam as grandes tendências da política externa do governo Lula. Quais seriam as grandes tendências? Basicamente, uma política ambiental. Foi a grande repercussão do discurso do Mauro Vieira foi a agenda ambiental. E, de certa maneira, um reposicionamento da política externa brasileira diante do mundo. Tá? Dados estatísticos. De novo, nem sempre você vai contar com dados estatísticos. Nem sempre você vai ter um acervo estatístico à sua disposição. Tá? Mas, caso haja, os numerozinhos ali, né? Usa. Pesquisa eleitoral trabalha muito com conjuntura, tá? É por isso que muitas pesquisas são feitas, às vezes, uma atrás da outra. Na reta final de campanha, é uma pesquisa atrás da outra. Muitos institutos fazem uma pesquisa atrás da outra, para tentar pegar variação, para tentar pegar tendência. Então, a estatística é importante também, é legal a estatística. Pesquisa de opinião, pesquisa de survey, interessante também. Mapas, análise cartográfica. Pessoal, mapa. Quem estuda RI tem que dominar essa questão de mapa. Tá? O que é o leste europeu? O que é a América Latina? O que é o continente africano? O que é a Europa Ocidental? O que é a Europa Oriental? O que é a América Central? O que é a América do Sul? O que é a América do Norte? O que é a Oceania? Os países, onde é que eles estão? É importante ter mapas. Tá? Mapas. Próximo, pluralismo metodológico. O pluralismo metodológico faz o coro ao pluralismo teórico e metodológico. Usem várias fontes possíveis. Tá? Outro, entendam a lógica do conflito de interesses. Eu pontuei isso lá em cima, no slide anterior, aliás, um dos primeiros slides, não foi, acho que foi o segundo, mas volto a falar disso agora, tá? Entendam a lógica do conflito. Quem está brigando? Por que eles estão brigando? Quais são seus interesses, suas ideias? Qual a razão do conflito? Não sejam parciais, passionais ou dogmáticos. Tá? Não sejam. Isso é atrapalho. Eles podem ser passionais e dogmáticos em relação a qualquer outra coisa, menos na análise política. Sejam assim com as namoradas, com os namorados de vocês, né? Enfim, a vida está aberta a muitas coisas. Mas na parte da análise não é legal. Outra coisa, evitem bolhas de rede social. Pessoal, a rede social atrapalha também. Não caiam em narrativas. Desconfie sempre, né? Desconfiança é uma arma do analista. Um pouco de ceticismo nunca é demais. Desconfia. Tá? Tá todo mundo falando, segura. Não vai falar também. Você pode correr no erro. Aquilo que o Schumpeter vai chamar de efeito manada. Não cai no efeito manada. A análise de conjuntura é um exercício diário e contínuo. Diário e contínuo. Ah, eu vou me formar ano que vem. Vou continuar fazendo análise de conjuntura? Vai continuar fazendo. Ah, eu terminei meu pós-doutorado. Estou fazendo análise de conjuntura? Está fazendo análise de conjuntura. É o contínuo. E quanto mais você fizer, melhor será a sua curva de aprendizado. Já diziam os antigos, o hábito faz o monge. Pessoal, são 9 horas, né? Vocês estão por aí? Vocês estão vivos ainda? Professor.
Com certeza, professor. Show de bola. Pensei que já estivessem mortos, né? Mas estão vivos. É o seguinte. Eu trouxe aqui 5 casos para vocês, tá? Brasil, Venezuela, Guiana e a questão de Esequibo. 2. Posição política da política externa brasileira diante da guerra da Ucrânia. 3. Diplomacia presidencial de Lula e o conflito em Gaza. Crise no Haiti, crise humanitária da população Yanomami. Yanomami. População Yanomami. Vou tirar esse S aqui. População Yanomami. Certo? Vocês estão vendo aí? Tá todo mundo vendo? Sim, professor. Show. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam uma análise desses fenômenos. Tá? Eu quero que vocês façam uma análise desses fenômenos. Como se trata de um workshop, a gente tem digamos assim, uma dinâmica prática. Tá? Nós temos uma dinâmica prática. Então vocês vão escolher, fiquem absolutamente livres para escolher o caso, tá bem? E aí a gente pode trazer para cá umas 2 ou 3 experiências a respeito desse assunto. Tá bem? São exatamente 9 horas. Quando for 9h20, a gente retoma com os casos, tá? O que seria interessante fazer nesses casos? Não dá para fazer uma análise completa, tá, pessoal? Em 20 minutos. Não é isso que eu estou pedindo de vocês. Mas seria interessante vocês situarem os casos em torno desses 5 pontos aqui. Os acontecimentos, os cenários, os atores, relação de forças e a relação entre conjuntura e estrutura. Ficou mais ou menos claro? Ficou mais ou menos claro? Sim, professor. Legal. Então, às 9h20, não saiam, deixam aí, só deixa o microfone e a câmera fechada. Aliás, já estão fazendo isso, né? Aí, às 9h20, a gente retoma aqui, tá? E a gente vai explorar 2 ou 3 casos que vocês vão trazer. Eu vou sortear democraticamente esses casos. Tá bem? Então, até daqui a pouco, tá? A professora Thaís vai fazer também, tá, professora Thaís Maria? Até eu, professor Breno. Até você. E você será democraticamente escolhida, hein? Que absurdo, não faça isso, por favor. Eu estou aqui para acompanhar os meninos. Tá. Beijo pra ti. Beijo.
Professor? Oi, turma. Quem terminou? Coloquem os nomes aí no chat. Enquanto vocês colocam os nomes, sugeri alguns livros aqui para vocês, tá? Ó, sobre política externa. Política externa, tá? O Tulo Vigevani e o Gabriel Cepaluni. Política externa. O pessoal gosta de política externa, né? Normalmente aluno de RI gosta muito de política externa. Esse outro trabalho aqui é muito legal, ó. Política externa e democracia no Brasil. Do Davidson Belém Lopes. Esse aqui é sobre o período Lula, mas dos dois primeiros governos, tá? A política externa brasileira não era Lula, um balanço. E do Celso Laffer, sobre a identidade internacional do Brasil. Livro muito interessante também. Sobre análise de política externa, saiu esse aqui muito recente, da Letícia Pinheiro, né? Sobre a análise de política externa no sul geopolítico. É um trabalho muito interessante porque ela reúne os trabalhos de vários autores que fazem análise de política externa aqui na região, na América do Sul, precisamente. Professor, Oi. eu, Vicente e o Miguel, a gente estava em um assessoramento. E a gente está saindo da faculdade agora, tá? E Tá, a gente não conseguiu responder a atividade agora, mas assim que a gente chegar em casa a gente consegue responder. Tá bem? beleza, não esquenta não. Obrigado, professor. Valeu, um abraço. Análise de política externa, aqui especificamente sobre a análise de política externa, tá? Tem esse outro aqui também. E esse que é sobre gabinetes de crise. Como é que análise de risco político, né? E aí, o gabinete está em crise, o que fazer? Aí ele cobre 3 governos, são 3 estudos de caso, tá? É o governo Fernando Henrique Cardoso, o governo Lula e o governo Dilma. Várias crises, são governos de crise, né? Sobretudo o governo da Dilma no segundo mandato. Pessoal, vamos começar? Quem tem algum voluntário, voluntária? Sou. Mariana? Sim, fui uma das. A energia caiu aqui, então se meu áudio falhar é porque a internet está um pouco lenta. A internet Tá. Mas eu consegui fazer rapidinho Legal. um toró de ideias, digamos assim, para análise do caso Yanomami. Uhum. Então eu vou partindo da entendimento de que a análise política se faz a partir de um acontecimento, eu considerei que esse acontecimento seria a divulgação, né, do caso da crise humanitária que acontecia, que está sendo há mais tempo do que isso, os fortes se viraram para essa questão depois pelo menos, da divulgação em massa, né, contra também
tomou o que estava acontecendo. E Mariana, o teu áudio tá todo picotado. Sim. Ele tá vindo todo picotado. Eu acho que eu não vou conseguir falar. Pois é, faz o seguinte. Eu acho que eu não vou conseguir Vou falar, mas passar eu para posso outra escrever. pessoa. Não, pois é, mas faz o seguinte. Desliga a tua internet e liga novamente. Aí depois a gente volta contigo. Tá? Tá. Talvez melhore. Pessoal, tem um segundo voluntário, uma voluntária? Só não pode ser a professora Thais Maria, tá? Eu até agradeço que sejam os meninos. Fernando, Cadê o Fernando? Tá aí? Gabriel. Bora, Fernando. Tô sim, tô aqui. Vai. Qual foi o teu caso? Aí O meu sugere ca- mais um aí. Sugere mais um, que eu não conheço esses meninos, então não dá nem pra apontar o dedo aí. Depois do Fernando, a gente pode então pular, cadê? É. Pra. Ai, não tem os nomes aqui. Não, Pra tem sim. Sara. Mas A olha, Sara. Thaís, Tá, então Sara. a Fernanda e a Sara. E depois a gente volta com a Mariana. Fechou. Vamos lá, Fernando. Se quiser ligar a câmera também, fica legal, fica melhor. eu tô com um probleminha aqui, a minha câmera não tá funcionando, perdão. Tá bom. Então vamos lá. Qual foi o teu caso? O teu microfone está desligado. Tá. Aí tem a Sara. A Sara acho que não tá com o microfone bom aí, ô Thaís. Essas limitações tecnológicas, né? Por isso que eu gosto do ao vivo. Exatamente. Deixa eu ver. Eu só consigo ver. Quem é guest user? É uma pessoa que não registrou o nome. Ela não registrou, ela não baixou o aplicativo, ela está usando de forma aleatória. Tem também um usuário convidado, que eu também não sei quem é. Vitória, então. Cadê a Vitória? Bora, Vitória. A Vitória Iglesia. Eu só não explico o meu caso que eu tô dirigindo aqui ainda para ir para casa. Explica você mesmo, não tem problema não. O professor, ele acabou de me deixar em casa aqui, ele é meu motorista. Fala no seu telefone enquanto dirige, bicho. Vai ser multado. Mas é assim mesmo. Tô chegando agora em casa. Tu Sentar fez ali, o teu? Fez o teu? Não, assessoria com ele. Eu vou subir agora, daí eu vou fazer rapidinho. Não, mas não vai nem dar tempo, já deveria ter feito. Vocês estavam dirigindo, né? Sim, o relacionamento ele me deixou aqui em casa, eu tô subindo agora. Professor, consegue me ouvir? Que tá aqui no Viva Voz aqui. Ô, cara, tá bom teu áudio. Tá ótimo teu áudio. Professor, então acho que acho que eu consigo falar aqui então. O caso Beleza. da fala do Brasil e Israel em relação ao conflito da faixa de Gaza, né? Da fala do presidente Lula em relação à comparação com o genocídio. Correto? Correto. Nesse caso, só me confirma quais foram os pontos mesmo que eu sou necessito da análise. Ó, vamos lá. Primeiro, o acontecimento.
Acontecimento, tá? Qual é o acontecimento? O que você vai destacar do ponto de vista do acontecimento? 2. O cenário. Qual foi o contexto? Onde isso foi dito, tá? Onde isso foi, de certa maneira... Onde ele foi executado? verbalizou isso? Hã? Onde foi executado o fato? O executado. Assim, esse negócio de análise de conjuntura é uma coisa que, assim, é ciência, mas assim, você está fazendo uma interface muito interessante com o aspecto da comunicação, principalmente com o jornalismo. Então, tem um certo grau de factualidade, a importância de destacar o fato, tá? Por exemplo, ele falou isso num discurso de improviso, falou num discurso de improviso, tá? Nenhum diplomata colocaria aquilo num texto para o presidente da República ler. Então foi no improviso, né? Segundo ponto, ele falou para quem? Né? Ele falou para a militância. Para a imprensa também. Hã? O fato muito interessante em relação à questão do Brasil e Israel, que a sua neutralidade está sendo muito debatida em relação a isso, né? Isso, Porque, por parte dos Estados Unidos, estão pressionando, né, para tomar uma posição mais assertiva em relação a isso, e a oposição, né, o que seria os outros fatores, por exemplo, a parte mais da esquerda, querem um discurso anti-sionismo, né? Isso. Assim, vamos lá, tem nuances aí, tá? Tem nuances aí, porque é o seguinte, uma parte da esquerda, de fato, faz um discurso mais anti-sionista. O que é o sionismo? O sionismo é o nacionalismo judaico. Tá? Sim. Isso é uma coisa. O que o Lula falou, e aí gera ambiguidade, é um discurso anti-Bibi, anti-Netanyahu. Sim. Tá? Então, uma coisa é você direcionar um discurso contra o Bibi Netanyahu. Outra coisa é você direcionar um discurso contra o Estado de Israel, ou seja, contra o, digamos assim, o movimento nacionalista judaico, o sionismo. Só que tem que ter camadas aí. Várias camadas, inclusive. Porque o Bibi pode dizer o seguinte, olha, ele está atacando o chefe de governo de Israel e ele está atacando os judeus, está atacando o Estado de Israel como um todo. Ele pode manipular os símbolos em torno disso, entendeu? Como ele muito bem fez. Não sei se vocês pode interpretar com uma outra visão. Hã? Pode fazer a interpretação dessa fala como essa, por exemplo, de ataque pessoal. Perfeito. Corporação contra ele, contra o seu governo, contra o Estado de Israel, a existência do Estado de Israel, que é a pauta. Perfeito, exatamente. Isso é a nuance do poder. O poder faz isso. A manipulação da linguagem é típica do poder. Então o Bibi diz, olha, ele está atacando os judeus, o Estado de Israel. Ele vai fazer isso, que de fato ele fez. O que o Bibi fez essa semana? Ele convidou 2 governadores da oposição aqui no Brasil para visitar Israel. Ele convidou 2 presidenciáveis, inclusive. O Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás, que tem atrás dele todo o agronegócio brasileiro. Sim, Caiado é forte. E ele convidou o Tarcísio Freitas, que é o atual governador de São Paulo, o maior estado da federação. Então, o cálculo que a chancelaria israelense fez foi interessantíssimo, no sentido de mostrar que a oposição do Brasil está com Israel, não com Lula. Sim. Isso é poder, pessoal. Isso é relação de poder, relação de força. Qual é a relação de força? Qual é o item da relação de força? É o item 4. Né? A gente tem que pegar essas nuances aí. Isso é batata para entender o processo decisório, para entender a análise de conjuntura. Bem? Sim, senhor. O que mais? O que mais tu traz de bom aí pra gente? No mais, justamente essa questão e como essas falas, que é justamente um dos pontos que eu irei abordar no projeto que estamos participando com a professora Flávia,
é justamente como essa fala e dentre outras gafes, por exemplo, podem impactar nas relações comerciais. Como, por exemplo, Israel. Israel poderia simplesmente, depois dessa, cortar o comércio de potássio com o Brasil e prejudicar ainda mais nessa questão agrária. Poderia. Poderia, mas assim, eu acho difícil. Acho muito Sim, mas difícil. seria uma Não, claro, seria. narrativa. Sim. Agora é o seguinte, o que a nossa diplomacia fez em relação a isso? Aí, por isso que eu coloquei aqui no slide, eu fiz assim, eu coloquei diplomacia presidencial. Sim. Pontuei, tá? Por quê? Porque, de certa maneira, eu quis distinguir essa fala específica da chancelaria brasileira, que é uma coisa, digamos assim, que vai envolver, obviamente, o presidente da República, afinal de contas, ele é o chefe de Estado e ele é o chefe de governo, ele é o chefe da chancelaria, mas a chancelaria ela pode adotar um tom de moderação. Então, o Lula pode verbalizar essas coisas? Pode. Do Professor, ponto de vista da diplomacia presidencial. Mas a chancelaria pode fazer um trabalho de comunicação para mitigar ou pelo menos não permitir que isso vire uma bola de neve. Isso é o trabalho da chancelaria. O diplomata, para que serve o diplomata? Ele serve para resolver problemas causados pelos políticos. É só para isso que serve um diplomata. Ele é um funcionário do Estado Nacional. Ele é um funcionário dos interesses brasileiros. Então, o político vai cometer gafe? Vai. Todos os políticos cometeram gafe. Todos. Não há na história um político que tenha sido plenamente racional nas suas manifestações públicas. Isso é do jogo. Todo mundo comete gafe. Agora, o diplomata, ele não pode cometer gafe. Ele tem que ser disciplinado, coerente com os interesses nacionais. Daí professor, a diplomacia presidencial e daí a chancelaria. Diga lá, Vincenzo. poderíamos falar também que essa fala do presidente Lula gerou uma reação em cadeia no que diz respeito à guerra que está acontecendo na faixa de Gaza, na Palestina. Em relação aos outros presidentes também, né? Tivemos a declaração do presidente da Bolívia, se não me falha a memória, que também condenou as atuações do Netanyahu sobre essa questão da guerra. Legal. Mas olha lá, uma coisa é a esfera discursiva, tá? Você tem uma esfera discursiva. Lula, o Boric, do Chile, o Arce, da Bolívia, o Petro, Gustavo Petro, da Colômbia. Todos eles, assim, de memória, tá? Todos eles, olha, o Estado de Israel passou dos limites, tá? Isso está na esfera da discursividade. Mas isso não modificou o quadro militar, que é outra coisa. Até onde eu entendi, a abordagem do Miguel, que iniciou essa discussão que a gente está fazendo agora, concentrou-se na perspectiva discursiva, o que seria muito interessante do ponto de vista de uma análise construtivista. Muito interessante. Casaria muito bem. Mesmo porque os construtivistas gostam dessa dinâmica de ideias, de valores, de discursividade. Uma coisa bem habermasiana. Agora, do ponto de vista da lógica do conflito, é outra história. Então, se o Lula disser
que gosta do Bibi ou se odeia o Bibi, isso em nada vai implicar no conflito, porque são lógicas distintas. O que vai alterar o quadro do conflito, o que pode alterar o quadro do conflito, são situações materiais concretas, quer do lado do exército israelense, quer do lado do Hamas. E até agora, até o momento, trata-se do conflito mais longo da história militar israelense. Nenhuma outra força beligerante causou tanto cansaço no tempo a Israel como o Hamas e seus satélites, as outras facções beligerantes que atuam ali na faixa de Gaza, na Palestina, etc, etc. Tá? Então, uma coisa é discursividade. Outra coisa é a ação militar concreta no campo de batalha, o confronto militar entre o exército israelense e o Hamas e a força beligerante do Hamas. Não sei se eu me fiz entender, Vincenzo. Não, sim, entendi sim. Beleza. O que mais aí? A gente faz mais uma e encerra. Eu sei que vocês já devem estar cansados. A Mariana voltou, Você professor. pode botar. Mariana. Vamos lá, Mariana. Voltou. She's back. Eu tô conseguindo acompanhar, mas eu não sei se vai dar para me ouvir ainda. Olha, o teu áudio melhorou da água pro vinho. Acho que resolveu. Tá, mas se começar a falhar, avisem, por favor. Mas vamos lá. Como eu estava falando antes, eu começo essa análise a partir de propor um acontecimento, né? E seria o estouro e a divulgação das reportagens sobre o que acontecia na terra indígena Yanomami em janeiro de 2023. Foi quando o caso se tornou conhecido nacionalmente, apesar de ele já estar acontecendo há um tempo antes disso. E aí entra a atuação da mídia nesse caso, né? A mídia se estourou fortemente nessa época e ela deu potencial para que tudo fosse tão viralizado e que não só o Estado, como outras organizações, outras pessoas, outros atores pudessem tomar as previdências cabíveis e, enfim, todos os tipos de ajuda que chegaram até lá. Pensando em um cenário que seria a terra indígena, né? Aí, nesse caso, as abordagens que eu trago, elas são meio que transversais. Que no local da terra indígena Yanomami, a gente sabe que é uma área mais vulnerável, é uma área mais fechada e de difícil acesso. E aí entra a questão da estrutura e das relações de poder, que é uma área tomada pelo narcotráfico, é uma área tomada pelos garimpeiros e que, por isso, também tem uma falta ali de acompanhamento rígido por parte do Estado. E que foi também um dos motivos que levaram ao acontecimento, né? Quer dizer, a gente sabe que na época houve a abertura de um inquérito na polícia por parte do ministro da Justiça, o Flávio Dino, e que todo esse acontecimento atacava diretamente a figura pública do então presidente Bolsonaro, dezembro para janeiro, né? Antes de ele deixar a presidência. E, então, como eu falei, é mais ou menos como tudo isso se interrelaciona no caso Yanomami, porque existe uma estrutura que é uma região tomada há muito tempo pela ilegalidade e também talvez uma parte disso seja influenciada pelo racismo estrutural que a gente falou mais cedo, querendo ou não, pelo fato de se tratar de uma etnia diferente. Na maioria desses casos, não só o caso Yanomami, mas de outras etnias também, de outros lugares, inclusive do Amazonas.
existe uma, talvez, precariedade por preconceito. Então foi uma explicação bem rápida mesmo, porque na hora que eu estava começando a anotar, a energia caiu, mas isso foi mais ou menos o que eu consegui pegar, levando em consideração as abordagens que o senhor explicou pra gente, né? Maravilha. Em termos de atores, cenário, acontecimento, relações de poder. É. Assim, se vocês tiverem esses 5 pontos muito bem definidos e conseguirem encaixar as categorias nesses 5 pontos, na minha avaliação, vocês conseguem fazer uma análise de conjuntura consistente, tá? Por exemplo, a Mariana, ela conseguiu linkar esses temas muito bem. Tá? Eu só adicionaria um fator, tá, Mariana, na tua observação, na tua análise, na verdade. É uma questão que, digamos, é uma questão de relações internacionais. É o fato de que a fronteira Yanomami é uma fronteira étnica, tá? Com isso, nós podemos traçar a diferença entre uma fronteira nacional e uma fronteira étnica. Lá na época, quando a situação foi mostrada pela mídia, né? Foi, inclusive, na época, acho que na época foi no final do governo Bolsonaro, alguma coisa assim. Na época, o que foi dito é que, olha, isso é tudo culpa do Brasil, né? O Brasil não faz absolutamente nada em relação aos Yanomami, etc. Só que é o seguinte, essa fronteira ela não é única e exclusivamente brasileira. Não são índios brasileiros, não são índios dentro do território brasileiro. São índios que estão indo e voltando da Venezuela. Que é uma coisa que eu vi com esses olhos que a terra há de comer, lá na cabeça do cachorro, lá na região de São Gabriel da Cachoeira. Eu vi isso. Essas populações indígenas, elas transitam entre as fronteiras nacionais. Porque eles não levam em consideração a fronteira política, tal como digamos assim, a sociedade do branco. As fronteiras étnicas para essas comunidades indígenas, para essas populações indígenas, ela é mais importante do que a fronteira política. Então, o que seria interessante na parte do cenário? Adicionar a variável fronteira étnica. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Porque, por exemplo, os garimpeiros, eles também transitam nessas fronteiras étnicas. Ele vai lá, pega a mineração lá da Venezuela e vem para o Brasil. Ele pega minério do Brasil, vai para a Venezuela. Então, nesse limbo jurídico, ele se livra. A mesma coisa em relação ao tráfico de drogas. Narcotraficantes da Venezuela descem para cá, narcotraficantes brasileiros vão para lá. Não é à toa que o Amazonas se tornou, do ponto de vista da logística internacional da droga, o país mais importante, aliás, o estado mais importante do Brasil, né? Do ponto de vista da logística. Então, isso são as complexidades da nossa região. Tá? Bacana aí. Legal, hein, Mariana? Mais alguém para a gente dar um grande final aí ou a gente já pode encerrar? Só se tiver. Acho que não, né? Então, são quase 10 horas, vocês estão cansados, né? Pessoal, então, deixa eu dar aqui as palavras finais, tá? Primeiramente, agradecer pela presença de vocês, tá? Foi um prazer voltar a interagir com a turma de Relações Internacionais, tá? Eu agradeço ao Miguel, que me fez o convite, tá? Para participar aqui desse evento,
Muito legal dialogar com vocês, trocar ideias, trocar impressões, informações. Perdoe-me aí por qualquer fala grosseira, tal, qualquer coisa nesse sentido, tá bom? Me acompanhem, tem o canal do Diplo lá no Instagram, sigam o Diplo, tá? Curtam mais as atividades do Diplo, tá bom? E eu acho que é isso, tá? Desejar a vocês uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada, professor. Volte sempre. Estamos de portas abertas para recebê-los. Os meninos já estão pedindo parte 2. Parte 2. Sim, com certeza, professor. Vamos marcar. Muito obrigado aí. por ter aceito o convite, professor. Valeu, camarada. Obrigado, hein? Tchau, Thaís. Muito beijo. obrigado, professor. Beijo, Breno. Ótima aula, viu? Boa noite. Tchau, Boa tchau, noite, pessoal. Boa noite. meninos. Depois me passem a lista de frequência. Miguel e Vicente.